Eu vou fazer uma pergunta para Tácito e para o Sérgio. Eles já são jornalistas experientes e observam bem a nossa cultura literária. Na opinião de vocês, Tácito e Sérgio, qual é a arte que mais se destaca hoje no Rio Grande do Norte? Por exemplo, vocês acham que o teatro tem um espaço bom, a literatura, as artes plásticas? Existe algo assim na visão de vocês? Vocês têm impressões sobre isso, que alguma arte aqui nossa se destaca mais? Como é que vocês veem isso? Enquanto vocês pensam, eu vou pedir ali para o Alex dar um depoimento dele sobre o substantivo plural e a participação dele também, né? O Alex, que tem um microfone aqui, eu acho que dá para chegar lá, Alex, mas se não der, você pode falar daí. Enquanto vocês pensam, eu vou pedir aí pro Alex. Pronto. Boa noite, pessoal. Já fui devidamente apresentado e difamado, né, pelas pessoas aqui da mesa. Primeiro, o substantivo foi uma coisa que... uma ideia que me surpreendeu quando surgiu, até porque, na época que o Tácito lançou o substantivo, a gente estava começando com o No Minuto, né, que era uma experiência na área de jornalismo que também assim, impactou aqui no Estado. E aí, lá, inclusive, no Minuto, a gente, como eu trabalhava lá, dei muito apoio ao lançamento do substantivo, porque eu percebi que era um espaço necessário naquele momento, né? A despeito ou apesar do laranja horroroso que Tácito colocou no site lá no começo, era até chamava a atenção, né? Dificilmente uma pessoa vestida de laranja morre atropelada. Então era uma coisa que ele ainda persiste. Não abandonamos em tudo, não. Mas assim, o interessante era porque justamente porque é uma coisa comum do nosso atraso, a gente estava descobrindo essas possibilidades de internet naquela época, né? Há cerca de uma década mais ou menos, uma coisa que já não era novidade lá fora, mas que aqui estava começando a chegar. Alex, lá na Paraíba tem algo parecido? Não. Talvez internet por telefone ainda tem num canto ou outro. Não, assim, tá aí uma coisa que o Rio Grande do Norte sai na frente da Paraíba, né? Porque tem um substantivo plural que lá não tem. Agora, sim, vendo historicamente, a gente dá para entender o que mudou e o que melhorou e o que piorou dentro do substantivo plural. Porque, por exemplo, quando o substantivo surgiu, você não tinha outros espaços para repercutir as ideias. Né? Então, por exemplo, o fato de hoje não se ter as flame wars, né? as guerras de opinião, as batalhas de opinião, é porque essas batalhas de opinião migraram para outros espaços. Né? Hoje em dia as redes sociais ocupam muito bem esses espaços e a gente percebe, por exemplo, que a maioria dos sites, as áreas de comentário são aquele espaço reservado ao tiozão do sorvete que acha que está falando para o mundo, mas não está falando para ninguém. Então, as redes sociais ocuparam esse espaço da discussão e aí o substantivo acabou se esvaziando, até justificável. Mas, assim, o que eu achei bacana no substantivo a mudança de formato também contribui um pouco, mas aí é a evolução do formato, né? Uma coisa que eu acho interessante no substantivo é porque, por exemplo, toda vida que eu quero arrumar uma briga, eu vou para o substantivo. É o único lugar que eu tenho ressonância para as patadas que eu quero distribuir. Então assim, e sempre foi isso, assim, desde o começo. Assim, eu até tinha um blog, mas eu dizia, não, essa porrada eu vou dar no substantivo. Porque eu sabia que tinha uma caixa, era uma caixa de ressonância. E era interessante porque, assim, eu estava dialogando com as pessoas que eu queria dialogar. Né? Era o público que eu queria atingir
que é esse público daqui, de Natal, as pessoas que fazem cultura, que se interessam pelo assunto e tal, não sei o quê. Então, e outra coisa interessante é que, em termos de comunicação, o substantivo, ele hoje, principalmente, hoje em dia, ele atrela duas tendências que são bem discutidas dentro da comunicação, que são problemas dentro da comunicação. A primeira é a questão da curadoria de conteúdo, né, que é a antiga história do gatekeeper, tal, não sei o quê, do jornalista que funciona como um filtro para a sociedade, tal, não sei o quê. Nesse sentido, o substantivo é um ótimo filtro de conteúdo, né? Tasso desenvolve muito bem essa função de você quer ler um texto interessante, vai no substantivo. Então, por exemplo, mesmo depois que eu parei de publicar no Minuto, o Tasso me chamou e eu comecei a ser colaborador lá do substantivo. Ainda sou colaborador, mesmo publicando um texto por ano, mas ainda estou lá no hall. Mas, assim, por exemplo, eu acesso o substantivo diariamente. Todo dia eu acesso o G1 ou o UOL para saber se o governo caiu, e depois acesso o substantivo para ver as coisas que realmente me interessam. Né? E a outra coisa que é um lance também, que é uma discussão muito importante dentro da comunicação hoje em dia, que é a questão do direito autoral e do conteúdo. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que o Tasso faz uma seleção muito interessante de conteúdos, ele publica muito material, digamos assim, sem autorização da pessoa do produtor, do dono dos direitos sobre aquele texto. E aí você entra numa discussão que é interessante, porque, por exemplo, o blog não tem fins lucrativos. Né? Então, ele está certo ou está errado em fazer isso, tal, não sei o quê. Né? E mesmo que não tenha fins lucrativos, deveria pedir a autorização do cara, ou não deveria, ou basta o clique para o link para o texto original. E que é uma discussão que é efervescente hoje em dia, porque os direitos autorais, com a internet, estão nessa fase de reformulação. Essa discussão, né? Já aconteceu lá mesmo. Eu mesmo já briguei com o Tasso muitas vezes por causa disso. Mas... Teve uma época que era um link, né? Tasso fazia. Ele colocava ali o título. Isso. E também, assim... e, ao mesmo tempo, é interessante porque a gente tem uma noção de nossa aldeia dentro do universo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem acesso às coisas que estão rolando lá fora, que o Tasso está de olho sempre nos sites interessantes, no que as cabeças pensantes estão falando, tal, não sei o quê, a gente tem uma reverberação muito grande do que está acontecendo aqui, né? Porque a gente tem escritores locais participando, a gente tem... principalmente depois que o Sérgio chegou, as coisas que estão acontecendo na cidade, as discussões sobre o que acontece ou não, sobre o que presta ou não dentro da cidade e tal. E aí a gente tem essa visão do global e do local num mesmo espaço, né? Isso é muito interessante. E, assim, no mais, um Feliz Natal para todos, não está nem perto ainda. Ok. Agradecer o espaço aí para o Tiago. Mais 8 anos aí, ou 20, ou 80 para o substantivo. Obrigado, Alex.